Olá, pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Tá ouvindo? Faz um assim na tela, só para a gente saber se está ouvindo bem. Legal. A gente vai dar só uns minutinhos para se tiver mais alguém para entrar na sala. A imagem tá legal aí também? Tá? Ótimo. Um pouquinho. Os áudios estão fechados, né? Tá. Vamos só dar mais um tempinho e a gente já começa, tá, pessoal? Aqui o bate-papo. Bom, vamos lá então. Bom, então para começar, a gente vai começar falando então do tema da palestra, que é a ansiedade. E aquela sensação que a gente normalmente tem, né? Muitas pessoas têm, a gente vê isso em consultório, né? Quando a gente está fazendo os atendimentos de Theta Healing, nos cursos de Reiki, enfim, a gente vê que existe em muita gente aquela sensação, né? De que falta alguma coisa, de que a gente falta alguma coisa para completar, né? Aquela sensação. Bom, a ansiedade, começando pela ansiedade, ela não é necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão da ansiedade ser uma coisa negativa, porque é através da ansiedade que a gente tem aquele impulso de vida, que a gente tem aquele impulso de fazer Ação, né? ação, é o impulso de ação. Então, aquele início de qualquer projeto que a gente vai fazer, é aquele fogo que a gente precisa para agir, para começar uma ideia, um novo projeto, quando duas pessoas se unem, por exemplo, para um projeto novo junto com outra pessoa, então isso precisa da ansiedade para dar uma continuidade naquilo. Né? Então, visto isso, a gente vê que a ansiedade ela é necessária. Quando ela passa a ser algo negativo? Ela passa a ser algo negativo quando está em excesso. Então, a gente tem alguns sintomas. Quando ela está em excesso, a gente consegue observar alguns sintomas no nosso corpo que a gente consegue perceber que alguma coisa está começando a ficar fora do equilíbrio, né? Então, o que a ansiedade ela pode trazer? Taquicardia, muitas pessoas trazem para o físico, né? Então, pode ser aquela taquicardia, pode ser uma euforia no corpo, né? Então, um batimento acelerado, suor, respiração, enfim. Eu tenho até aqui um slide que eu vou compartilhar com vocês. Aqui. Bom, então aqui a gente tem uma apresentação que é da nossa palestra, né?
A apresentação nossa, a gente pulou. Vamos falar da nossa apresentação, então. A gente já continua o assunto. Para quem não conhece, eu sou a Kiara Dias, sou terapeuta holística, mestre em Reiki, a gente faz atendimento com Theta Healing, estou falando da gente porque a gente acaba trabalhando com as mesmas técnicas. A gente optou por fazer essa palestra principalmente porque a gente vê muita coisa recorrente em consultório. Uma das coisas é a ansiedade e esse assunto que a gente está conversando aqui, tá? Chayenne, se apresenta. Eu sou a Chayenne Dias, também sou terapeuta holística, atendo com Theta Healing. A gente ministra juntos cursos de Reiki. E pensando mesmo em trazer esse assunto para vocês, porque a gente vê todo dia isso em consultório. Por mais que a pessoa chega com um assunto de relacionamento ou alguma outra coisa que não tem nada a ver com a ansiedade, a gente acaba encontrando a ansiedade ali no meio. Então a gente sentou e falou, vamos trazer um pouco sobre isso, né? Isso. Então é basicamente isso. Então, dando continuidade ao nosso assunto, a gente consegue ver essas questões, a agitação interior, né? Que fica aquela mente perturbada o tempo inteiro, aquele sofrimento mental, né? O comportamento nervoso mesmo, às vezes a gente acaba até discutindo, brigando com alguém por conta de uma ansiedade alterada. Preocupação antecipada. Isso é recorde. O que é a preocupação? A preocupação é você se preocupar com alguma coisa que ainda não aconteceu. E acho que quase todo mundo, né? Se não for todo mundo, já se preocupou alguma vez na vida. E preocupa muito, né? É uma coisa que acaba sendo recorrente. Às vezes até nós que temos técnicas para evitar que isso aconteça, às vezes a gente se pega, né, trabalhando ali na preocupação. Aí você consegue, com as técnicas, você consegue ali voltar um pouquinho no eixo, né, gente? E aí, o que começa a acontecer? Aquela sensação de incapacidade, né? Então, você já se preocupa tanto, você já começa a montar um monstro, uma situação que nem vai acontecer, às vezes não, 99% dos casos a gente imagina realmente uma coisa que nunca vai acontecer, mas a gente sempre pensa no pior. E aí essa preocupação começa a trazer aquela sensação de incapacidade, não vou conseguir, não sou capaz, eu isso, eu aquilo, e é sempre diminuindo a nossa capacidade, né? Então, aquele sofrimento interno que a gente já falou, e aí vem para aquele terror mental. Então, por isso que aquela ansiedade alta, aquela ansiedade fora do equilíbrio, ela pode também trazer aquele pânico, né? A pessoa pode sofrer de pânico, que é aquela ansiedade assim num nível muito, muito hard, tá? Então, esses aqui são alguns sintomas que a gente consegue identificar. Outras coisas também, insônia, tá? Quem não dorme à noite, dificuldade de dormir à noite, enfim, também pode ser a questão da ansiedade. E por que nós sentimos isso? Por quê? Alguém tem ideia de onde pode começar a vir a questão da ansiedade, o excesso de ansiedade, de onde ela pode vir? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou colocar uma imagem aqui. E o que vocês acham dessa imagem? As notícias que a gente tem todos os dias na televisão, no celular, nas redes sociais, no jornal, no rádio do carro. Quais lugares que a gente frequenta, as pessoas falando sobre essas notícias, por mais que você não esteja assistindo televisão, aonde você entra estão falando disso. As pessoas que você encontra, tudo. Isso daqui é 90% dos assuntos de qualquer lugar que você vai, alguém tem alguma desgraça para falar para você. Você viu tal notícia? Você viu o quanto aumentou a violência da cidade que a gente mora? Sempre 90% dos lugares que a gente entra, ou de quando a gente liga a TV, ou quando a gente liga o rádio no carro, ou que a gente pega o celular na mão, alguma notícia negativa vai ter. E por que a gente está falando disso? A gente está falando disso porque, assim, o que é muito comum é você passar por essas notícias e você falar assim, ah, não, mas eu não absorvo essas notícias, eu escuto e beleza. Só que, quem está absorvendo essas notícias? Nosso inconsciente.
Gente, o nosso inconsciente, ele tá o tempo todo trapaçando a gente, tá? Trapaceando, né? Por quê? A gente tá, beleza, tal coisa, né? O Zika vírus, o coronavírus, enfim, todas as notícias aí, tal cidade teve alguma calamidade lá, aconteceu alguma coisa, enfim. Mas eu tô vendo, mas eu não tô me abatendo, a minha energia tá ali de boa. Mas, na verdade, gente, quem está absorvendo 100% de tudo que você vê, até uma placa que você olha de relance, e você não leu o que está escrito ali, o seu inconsciente está absorvendo tudo. Ele absorve 100% das coisas que o teu olho vê e que você não assimila. Até complementando agora que você falou, até a gente que tem costume de dormir com a televisão ligada, você não está assistindo, mas o seu inconsciente está ouvindo tudo que está se passando na televisão. E ele absorve, tá? Ele absorve tudo. Então, assim, levando em consideração a quantidade de notícias negativas que a gente tem o dia todo, em todos os canais, em todos os lugares, o nosso inconsciente está absorvendo. E o que o nosso inconsciente faz com todas essas notícias negativas? Você acha que ele só absorve e fica ali quietinho? Nosso inconsciente não é nosso amigo, tá, gente? Só pra vocês saberem. O nosso inconsciente sabota a gente o tempo inteiro, porque o nosso inconsciente é composto para proteger a gente. E ele quer a gente na zona de conforto. Então, o nosso inconsciente vai trazendo situações de medo, trazendo todas essas notícias negativas. Por que ele traz esse medo todo? Na verdade, existe um lugarzinho do nosso cérebro que está sendo acionado, ele quer, na verdade, nos proteger. Então, ele não quer que a gente sofra, ele não quer que a gente... Será que a conexão tá? Tá ok a conexão? A conexão tá boa? A gente recebeu um avisozinho aqui que tá instável. Tá. Bom, então, ele tá o tempo todo querendo proteger a gente. Ele não quer que a gente sofra, ele não quer que a família sofra, então a gente começa a tomar precauções antecipadas ali para que a gente realmente não passe por maus bocados. Então, essa área do nosso cérebro que está sendo acionada ali, né, que é o nosso instinto de sobrevivência mesmo. Ele não quer que a gente morra, é aquela coisa primitiva, tá? E aí, o que ele faz? Ele começa a trazer pra gente essas consequências aqui. Então, a gente começa a se preocupar com a família, a gente começa a se preocupar com o nosso emprego. Será que eu vou ter dinheiro? Meu Deus, e se o mundo entrar em caos, o que vai acontecer? Os objetivos de vida. Nossa, gente, a gente com tanta notícia ruim, às vezes a gente não tem vontade nem de planejar uma viagem, de fazer uma coisa diferente, de trocar de emprego para um emprego que me enche os olhos, enfim. As nossas expectativas começam a ficar cada vez menores, né? Cada vez mais negativas, a gente começa a esperar cada vez mais desgraça, né? A gente começa a olhar para o mundo de uma forma negativa. Então, a gente começa a olhar para as pessoas de uma forma negativa. Então, a gente começa... Cada pessoa que passa na minha frente, eu olho para ela já esperando que ela vai me desejar alguma coisa de ruim. Por quê? Porque eu estou vibrando no ruim, eu estou esperando o ruim o tempo todo, né? Então, a gente entra nessa vibração, nessa coisa negativa, esperando o ruim a todo momento, né? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês, esse olhar diferente, né? E quanto mais coisa negativa a gente vê, a gente sente, pensa, a gente vai atraindo situações negativas para nossa vida também. Aí então, a gente entra na questão da vibração negativa e na questão da física quântica. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa palavrinha em algum lugar. A física quântica, ela é a ciência que estuda essa questão da vibração. Se a gente está vibrando baixo, se a gente está vibrando negativo, a gente começa a atrair situações similares para a nossa vida. Então, se eu estou com medo, se eu estou preocupada, eu vou atrair cada vez mais situações para me trazer mais medo, mais preocupação, mais tudo de ruim. Tudo aquilo que eu estou vibrando, eu começo a atrair mais, tá? Se eu começo a atrair situação financeira negativa, eu vou atrair cada vez mais dificuldade financeira também. Um exemplo básico, assim, se você acorda atrasado,
parece que o seu dia inteiro vai acontecer coisas negativas. Então, você acordou atrasado, você sai correndo, você quase não consegue tomar café. Por mais que você saia no mesmo horário de sempre de casa, porque você correu para conseguir fazer tudo para sair a tempo, você sai de casa, pega trânsito, Tropeça, bate o dedinho no sofá. Pneu do carro fura, é aquela loucura. Então aí você já começou a atrair situações negativas porque você já acordou com essa carga, com esse peso, com esses pensamentos negativos. Então é um exemplo básico para vocês entenderem, né? Isso. Sobre a física quântica, a lei da atração e tudo mais. Existe mais uma coisinha que eu quero trazer para vocês em relação ao inconsciente coletivo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre inconsciente coletivo, mas eu vou contar uma historinha que ela traz uma alegoria para que seja entendido de uma forma mais prática, tá? É uma historinha real, tá? No Japão, se eu não me engano, tinha algumas ilhas no Japão que tinham muitos macacos. E muita gente acho que vai lembrar de uma história, de ter ouvido essa história, porque ela é bastante falada. Mas eu vou contar para quem nunca ouviu, tá? Então, existiam algumas ilhas afastadas do país, enfim, que tinham muitos macacos, muitas famílias de macacos, né? E aí os cientistas começaram a estudar essas colônias de macacos. Então o que eles faziam? Eles jogavam algumas batatas doces na areia da praia para que os macacos viessem buscar e eles pudessem analisar o comportamento dos macacos, as famílias, como é que se comportavam, enfim. E aí, o que foi legal que eles descobriram que acabou trazendo essa questão do inconsciente coletivo? Então, eles jogavam as batatas doces para os animais se alimentarem. E eles pegavam a batata doce, comia cheio de areia, cheio de tudo que estava junto ali e beleza. Por tempo foi dessa forma. Um belo dia, uma macaquinha que tinha em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, ela pegou a batata doce, ao invés dela comer, ela foi para o mar, ela lavou a batata doce e ela comeu a batata doce lavadinha, sem areia, sem nada, e ainda um pouquinho salgadinha, né, com aquela água do mar. E aí, todas as vezes que os cientistas iam lá e jogavam a batata doce de novo, essa macaquinha pegava a batata doce, ia para o mar, lavava e comia, enquanto todo mundo comia batata doce com areia. Essa macaquinha, um dia ela foi, em pouco tempo, tá? Não foi tanto tempo assim, em pouco tempo ela foi e chamou o papai e a mamãe dela e ela ensinou o papai e a mamãe lavarem a batata doce para comer. E os cientistas estavam observando esses comportamentos. Aí ela foi, ensinou, e o papai e a mamãe, primeira vez que eles fizeram, eles viram que o sabor era mais agradável, eles começaram também a pegar a batata doce, lavar e comer. E aí, em pouco tempo, esse costume foi se espalhando para os macacos. E aí, nenhum dos macacos mais comia negócio com areia. Todos eles pegaram, o comportamento se espalhou geral. Lavar batata doce para comer. Só que o mais interessante é que quando esse comportamento se espalhou para um número determinado de macacos, que era praticamente ali aquelas colônias que viviam próximas, existiam algumas colônias afastadas e que não tinham ligação, eram de outras ilhas, não tinham ligação com essa ilha que começou esse comportamento. Só que aquela ilha afastada começou a trazer esse comportamento também. Olha que coisa. Não tinha ligação nenhuma, não tinha como os macacos se comunicarem. Eles não viam uns aos outros, eram ilhas afastadas. Só que quando um número determinado de macacos começaram a agir da mesma forma, esse comportamento se espalhou. Isso é um inconsciente coletivo, tá? E esse é um fato real. Então, o que eu quero com essa historinha mostrar para vocês? Essa questão de inconsciente coletivo pega pesado com a gente, tá? Nós estamos todos vivendo no mesmo mundo, no mesmo planeta, né? Então, a gente divide o mesmo ar, né? A gente divide o mesmo ambiente com muita gente. Hoje, com as redes sociais, essa questão a ligação ficou muito mais séria, né? Então, quando a gente está vibrando negativo, quando muita gente está vibrando negativo, acaba que a gente baixa a vibração do planeta como um todo, porque
existe também as pessoas que falam nós todos somos um, e é verdade, nós todos somos um. O mundo está ligado um ao outro, né? Nós somos feitos, o nosso corpo, né? As nossas células, elas são feitas de água. Água e energia. A gente está o tempo inteiro em vibração. Então, se eu estou aqui estressada, acabei de brigar com todo mundo, estou aqui, meu mundo está caindo e ela está aqui do meu lado, é impossível ela estar sorrindo e ela pode até tentar, mas ela vai estar ali brigando contra essa energia negativa que ela está recebendo de mim aqui. Isso aí todo mundo sabe. Eu não estou contando nenhuma novidade. Então, o que eu quero só que vocês entendam? Que o inconsciente coletivo, ele pega pesado, galera. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter ferramentas para conseguir sair dessa matrix. Falar assim, opa, peraí, tô vendo tudo isso acontecer, mas calma aí que eu consigo sair dessa energia aqui, eu consigo elevar minha vibração e ajudar as pessoas que estão perto de mim. Quando eu elevo a minha vibração aqui, de alguma forma eu consigo contagiar ela também, com um pouquinho da minha vibração positiva. E aí, o que acontece quando a gente consegue pegar um ambiente onde todo mundo, tipo, tem 50 pessoas aqui, todo mundo tá vibrando positivo, e chegar uma pessoa mal-humorada, é a mesma situação, gente. Essa pessoa mal-humorada, é impossível ela ficar mal-humorada. Ou ela vai querer continuar mal-humorada, ela vai sair fora, ou a vibração dela vai ser contagiada com a nossa energia positiva. Tá? Então, isso aí faz parte um pouquinho dessa questão de inconsciente coletivo que eu tô querendo falar para vocês, tá? Não que essa questão do contágio de energia seja o inconsciente coletivo. Não, o inconsciente coletivo é algo muito maior. A gente está falando de uma questão planetária mesmo, tá? Então, só para vocês entenderem que toda essa questão do que o mundo inteiro está pensando influencia sim em nós, na nossa energia pessoal, né? No que a gente está prospectando para a nossa vida, enfim. Tá? Então, aqui a intenção dessa palestra é trazer esse conhecimento para vocês. Uma vez que vocês ouviram a gente falar isso, nunca mais vocês vão esquecer. Então, vocês têm consciência agora do quanto essas energias negativas carregam, tá? Do quanto isso pode influenciar negativamente na sua vida. Outra coisa que a gente não comentou, né, que é muitíssimo importante, é a questão das crianças. O que a gente tem visto com as crianças hoje? Quantas crianças ansiosas, quantas crianças com transtorno emocional, transtorno, tanta coisa que a gente vê. A própria ansiedade. Gente, a quantidade de crianças ansiosas, crianças com TDAH, né? Que é aquele monte de transtorno que a base é a ansiedade, hiperatividade, enfim. Coisas que a gente não via. Se a gente pegar um passado não muito distante, a gente não via tanto diagnóstico assim de criança ansiosa e hiperativa. Fora que as crianças já crescem consumindo medicamentos, né? Infelizmente, desde muito nova. E é uma pena, né? Porque se a gente tiver um pouquinho de conhecimento e de ferramentas que possam alterar isso dentro da nossa casa, que possam alterar essa energia dentro de casa, você pode parecer assim, a gente falando em relação ao planeta, né? E falar só dentro de casa, pode parecer que é uma coisinha pequena. Mas, gente, você não tem ideia que se você mudar a sua energia, o quanto você consegue contagiar ao seu redor. Os seus amigos são contagiados, a sua família toda é contagiada. Então, é muito importante que a gente tenha ferramentas para que a gente possa sair dessa matrix. Vamos sair dessa matrix, salvar as nossas crianças, para que a gente possa começar a levar essa experiência positiva que a gente consegue fazer, o que a gente consegue fazer com a nossa família, com o meu corpo, com a minha energia, com a energia da minha família, e aí a gente consegue mostrar, dar exemplos para as pessoas que estão perto, né? Trazer todas essas possibilidades, essas coisas que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, né? Não através de medicamento, não através de médicos e mais médicos, plano de saúde e remediar, não. Só mudando a nossa vibração, nossos pensamentos, e aí a gente contagia a família toda. Não tem como o pai e a mãe da família, da casa ali, tá bem, com pensamentos elevados, e a criança tá ansiosa, tá negativa. Não tem como. Não combina. Não combina. Então ela vai estar na mesma vibração ali, na mesma energia dos pais. Então, olha a importância de ter uma relação saudável, de ter pensamentos positivos dentro de casa.
É isso aí. Agora eu quero propor um exercício rápido para que vocês consigam identificar um pouquinho do que a gente está falando. Observe o corpo de vocês agora, com a gente falando tanta desgraça, Zika vírus, coronavírus, desastres naturais, enfim, coisas negativas. Observe como é que tá o corpo de vocês. Eu vou falar o meu aqui, tá? Eu tô com esse músculo aqui completamente tensionado. Eu tô completamente pesada. Então, se você observar o teu corpo aí, você que tá ouvindo a gente, a expressão facial, gente, eu duvido que tenha alguém rindo. Tensão muscular, respiração pesada. Eu tô até com falta de ar, com tanta coisa negativa que a gente falou aqui. Como é que a gente faz para pensar em algo bom quando a gente tá numa tensão dessa? É difícil, sabe? Fica tipo, putz, vou pensar, pense em alguma coisa boa. Nem vem nada na cabeça. É uma coisa que realmente pesa, sabe? É aquela energia mesmo. Então, ela causa essa junção das nossas células, essa tensão, essa expressão fechada, essa coisa comprimida, tá? Só para vocês começarem a observar essa relação dos pensamentos com o corpo, tá bom? E aí, enquanto todas essas desgraças estão acontecendo, Chay, o que mais está acontecendo? O que vocês não estão vendo? Tá deixando passar do lado de vocês? Observe essas imagens que a gente vai colocar para vocês agora. Só olha para elas. Cada uma dessas imagens. Vocês percebem, gente, a quantidade... Essas imagens que a gente colocou aqui são coisas que a gente vê todo santo dia. Praticamente a cada 5, 10 minutos a gente consegue ver uma dessas coisas aqui acontecendo ao nosso redor. Você senta para tomar um café com alguém, você encontra alguém na rua ou no escritório, enfim, alguém você encontra. E aí a gente tá com aquela cabeça pesada, pensando em tanta merda que a gente ouviu e que o nosso inconsciente absorveu. E que nós mesmos, às vezes, a gente não sabe por que a gente está tão mal-humorado, tão preocupado, a gente nem sabe de onde está vindo essa preocupação, de onde está vindo essa energia, esse mau-humor, mas o nosso inconsciente que está absorvendo lá desde a hora que a gente acordou, tá? E aí a gente encontra uma pessoa na rua, o que a gente faz? Putz, eu vou fingir que nem vi, porque eu não tô afim de cumprimentar. Eu tô de mau humor, cara, não quero ver ninguém, né? E aí a gente perde uns 5 minutos de uma puta conversa legal que a gente podia ter tido. Ou de alguma experiência super legal que a gente podia ter tido, né? Ou saber alguma notícia muito legal que aquela pessoa podia ter me contado. A gente passa pelos nossos cachorros tropeçando neles atrasado para ir pro trabalho. E a gente perde, às vezes, uma lambida gostosa. Um beijinho. Um beijinho, um lambejo. Quantas crianças passam perto da gente que às vezes a gente nem olha? Ou a gente, tipo, a criança dá um sorriso lá, alguma coisa para você e... Nossa, aqui a gente passa, às vezes nem vê, né? Passa despercebido. Quantas árvores floridas a gente passa na rua, andando de carro, e às vezes a gente nem observa? Quantos pássaros, às vezes, sentam na nossa frente numa calçada e a gente nem vê? Não, dos pássaros é engraçado que eles estão cantando o tempo inteiro. Vocês percebem o som deles, vocês percebem a presença deles. Em todo lugar que a gente está, um café que a gente senta para tomar, eles estão lá cantando. Mas a nossa mente não está prestando atenção para essas coisas boas. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que nós estamos programados para não observar as coisas boas, que elevam a nossa energia, que traz sentimento de paz, de amor, de harmonia. A gente passa por esses momentos de uma forma tão rápida e sem ver nada disso. Por quê? Porque o nosso foco está no negativo. Então a gente vai ver quando alguma coisa ruim acontece. Aí eu percebo, opa, tá falando uma coisa ruim ali, deixa eu ouvir, né? Aí passa uma notícia ruim no celular, opa, peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, essa notícia negativa aqui. Um radar para notícia ruim. Para notícia ruim. Por quê? Porque a gente está vibrando negativo, galera. Lembra? Se a gente está vibrando negativo, a nossa atenção está onde?
A nossa cabeça está ocupada com essas coisas ruins. A gente está aqui, o radarzinho, como a Cheyenne falou, procurando as coisas ruins. Então, as coisas boas, elas vão passar na nossa cara o tempo todo e a gente não vai ver. Isso é fato. A gente não vai estar aberto para receber nada positivo. É isso aí. Quantos bebês nascem diariamente? Quantos bebês? Olha a emoção dos pais, das mães que estão pegando aquelas crianças pela primeira vez. É o milagre da vida, né? E às vezes a gente nem se dá conta. Quantas pessoas especiais você cruza pelo caminho todos os dias? Quantas expressões que você pode olhar, que você pode trocar meia dúzia de palavras ali. Coisas boas, gente. E a gente está deixando passar. Então, quando a gente deixa passar essas coisas boas, a gente deixa de vibrar no positivo e a gente permanece naquela vibração de medo, de preocupação. E depois a gente não sabe por que a gente vive na ansiedade. Agora que a gente falou de coisas boas, então observe o seu corpo. Como é que está o seu corpo agora? Quando a gente fala de bebês nascendo, de pássaros na árvore, de encontrar amigos na rua. Como é que fica? Um café gostoso com um amigo. Como é que fica o nosso corpo? Leve. Respiração fácil. Em paz. Então você percebe como é que essa vibração do nosso dia a dia reage ao nosso corpo. Eu não sei vocês, mas na hora que eu vi a imagem ali que a gente colocou, as imagens positivas, a carga de negatividade estava tão grande, tão pesada, que a hora que eu vi, eu respirei fundo. Você já sente, né? Você respira fundo, você sente a tensão se soltando, você sente o seu corpo aliviando, né? Então já tá aí um segredinho para quem está assistindo a nossa palestra. Uma técnica. Uma técnica, galera. Já é legal para vocês aprenderem. Vamos lá. Você acordou, aconteceu aquela coisa ruim, você já começou a vibrar no negativo. Vocês estão vendo bem? Tá? Então, parou, percebe seu corpo, percebeu que tá negativo, tá vibrando no negativo, você vai atrair mais situações negativas. Para, respira, coloca um vídeo engraçado, uma criança sorrindo, o que te faz bem, o que faz o seu coração vibrar. Então, não tem como você ver um vídeo de uma criança dando risada, gargalhando, e você não sorri junto, você não fica bem junto. Então, escolhe essas coisas que vão te trazer essa sensação e olha um vídeo legal, lê uma mensagem que você gosta, conversa com uma pessoa que te faz bem. Então, vai percebendo, né, coisas, vendo imagens, vai percebendo que te traz isso. E é um dos segredinhos para a gente mudar a vibração. Isso aí. A importância, galera, do autoconhecimento. Se a gente se conhece, se a gente sabe o que faz bem, se a gente sabe o que a gente gosta, então automaticamente a gente consegue trazer para nossa consciência e a gente consegue tomar aquela atitude que a gente precisa tomar para que a nossa vibração comece a se elevar, tá bom? Então essa é uma técnica. Tem gente que gosta de meditar, né? Por que não? Existe a técnica do Ho'oponopono, que é muito, muito boa para elevar a vibração também. Você está vibrando ali no negativo, você está vendo que seu corpo está pesado, você está sentindo alguma coisa que você não consegue explicar. Para tudo, faz um Ho'oponopono, faz uma meditação, bota uma música que você gosta. Ou tem algumas alunas nossas do Reiki aqui também, então aplicação de Reiki para equilibrar. Para quem tem a técnica, né? Quem já fez o curso. Pode fazer o Reiki também, consegue elevar a vibração assim com o Reiki. E é isso, entendeu? Vai elevando. Percebeu o corpo? Tem coisa estranha? Não tô bem. Para tudo e vai elevar sua energia, tá? Então, essa autopercepção aí é importante demais. Agora, observou o corpo. Então, resumindo aqui, né? A questão é que a gente tá com a mente ocupada demais com os problemas, com as vibrações negativas, para a gente conseguir perceber os bons momentos que estão passando aí o tempo todo na nossa frente. E aquela ansiedade gerada por tantas informações negativas que a gente recebe por todos esses canais de comunicação que a gente tem tão fácil aí hoje, né? É a culpada por a gente não conseguir enxergar todos esses milagres de Deus que passam na nossa frente aí.
Bom, e aquele sentimento que falta algo na minha vida, que eu não sou capaz, né? Eu não sou completo, sei lá, falta alguma coisa. Eu tenho família, tenho um emprego legal, mas sei lá, alguma coisa, né? Da onde vem isso? Para e pensa no quanto a gente exige o tempo todo. A gente tem que ser a melhor mãe e o melhor pai. A gente tem que mostrar para os outros o quanto eu sou foda, né? A gente está o tempo inteiro exigindo isso da gente. Então eu tenho que ser a melhor mãe, a melhor filha, a melhor funcionária, melhor aluna, melhor esposa, melhor tudo. Gente, dá pra gente botar uma lista de 1 quilômetro aqui do quanto a gente exige de nós mesmos, né? Do quanto a gente não se permite errar. Quando a gente erra, a gente se culpa para o resto da vida, a gente acaba com a nossa saúde porque a gente errou. A gente esquece que nós somos humanos. Nós esquecemos o quanto a gente pode aprender com os nossos erros, né? O quanto a gente pode deixar as outras pessoas errarem também, porque errar é humano, né? Então a gente esquece um pouquinho dessa questão. E o que é errado, né? E o que é errado? É a nossa percepção. Não existe certo e errado. O que é certo para uma pessoa não é certo para você. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. Então, não existe certo e errado. É ponto de vista. Ponto de vista, isso né? Foi até legal você ter falado isso mesmo, porque a gente tem, assim, muitas questões impostas pela sociedade de como você tem que ser. Né? O que é ser uma filha boazinha, né? O que é ser uma esposa exemplar. Então, assim, a gente tem muita cobrança da sociedade. Vamos falar um pouquinho do que eu vivi junto com você agora recentemente. Então, você engravidou da Mavi, né? Ou melhor, vamos começar pelo casamento. Você casou. O que as pessoas começam? E aí, quando é que vem o bebê? Quando vai ter filho? E aí, já planejou? E aí, vocês querem? Agora engravidou. Nossa, engravidou, que legal, nananã, beleza. Nasceu o bebê? Não, antes disso, né? A Mavi nasceu com 42 semanas. O que eu passei nas 3 últimas semanas? Chegou 40 semanas. Ah, não? Porque você não pode ficar com a criança na barriga. Você precisa marcar uma cesárea, porque não dá para esperar o tempo dela. Você tá pondo risco da sua vida, a vida da sua filha em risco. Então é cobrança o tempo inteiro. Eu tava com a minha obstetra, tava indo no hospital que eu ia ter ela, acompanhando com vários profissionais, mas a sociedade sabe mais do que os profissionais que estudaram para aquilo. É isso aí. Aí tive a Mavi. Nasceu o bebê, o primeiro bebê do casal, o que acontece? E aí, quando vem o segundo? A pergunta do ano. Quando vem o segundo? Então, né? Tô nem respirando primeiro aqui, eu já vou ter que pensar no segundo para falar para as pessoas, né? Aí o que aconteceu? Uma vizinha com 4 meses, Chay engravidou de novo. Chayenne engravidou de novo. Aí, qual é o comentário das pessoas? E agora, você quer mais? Não, né? Agora vai parar, né? Você quer mais filho? Agora são 2 já, né? Chega, já vamos fechar a fábrica? Tá bom já, né? Então, gente, um exemplinho aqui, realmente, do que eu como irmã e a gente é bastante próxima, eu vi com os meus próprios olhos. É só um exemplo, não que isso esteja certo ou isso esteja errado, mas para mostrar o quanto a sociedade cobra, né? E se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver algumas manhas de detecção desse tipo de coisa, a gente acaba entrando nessa energia de cobrança. E, às vezes a gente tá, às vezes não, em 99% das vezes a gente tá num processo ainda de assimilar as coisas que estão acontecendo na nossa vida e a gente tem que lidar com essas cobranças externas. Então isso acaba desequilibrando bastante o ser humano. E não tem como falar que a gente não se preocupa, porque quando eu engravidei pela segunda vez, a primeira coisa que me veio, nossa, o que as pessoas vão falar? Minha filha ainda é pequena, né? Nossa, o que as pessoas vão falar? Então a gente está o tempo inteiro preocupado com o que o outro está pensando. Eu não pensei, eu tô feliz, eu tô bem, meu marido tá feliz, olha só, eu consegui construir tudo que eu sempre quis, 2 filhos, um marido, uma família maravilhosa. Mas não, eu tô preocupada com o que o outro tá pensando, não com a minha felicidade.
E tudo isso que a gente está falando é inconsciente, tá, pessoal? Muitas e muitas vezes, assim, para não dizer 100%, 99% das vezes, a gente acha que a gente está dando conta. Não, eu tô sabendo lidar, tá de boa. Só que, meu, a gente está se destruindo por dentro. E quando a gente se dá conta de que fez mal, a gente já está à beira de um ataque, de um colapso. Então, é por isso que é tão sério a gente passar essas questões, para que as pessoas percebam o quanto tudo isso é inconsciente. Que pega até nós que somos terapeutas e que a gente está o tempo inteiro se trabalhando, fazendo terapia uma com a outra, tentando buscar quanto mais coisas a gente pode se trabalhar para que a gente possa ajudar as outras pessoas, a gente ainda toma umas rasteiras do nosso inconsciente. Então, é natural. Então, quando a gente tem as técnicas para que a gente possa passar por essas situações, perceber essas situações e ter a possibilidade de mudar essas situações sem que a gente chegue no fundo do poço, gente, isso é mágico. É mágico, tá? A gente consegue, de fato, viver numa realidade paralela, sabe? Como se a gente vivesse realmente em outro mundo. E como eu disse, quando a gente tem essas técnicas e a gente consegue viver de uma forma mais harmônica, né? Lembrando que somos seres humanos, a gente começa a viver num estado de plenitude, num estado de paz natural. Então, às vezes, eu passo por algumas situações também, como empresária, como vários negócios que eu faço fora do mundo de terapias, que às vezes pessoas que estão próximas de mim veem algum tipo de cena onde normalmente outras pessoas sairiam de si, né? E fala, caraca, Kiara, como é que você deixou fulano de tal falar desse jeito com você, meu? Como que você consegue ficar com essa cara de paisagem? Gente, são técnicas que a gente consegue aprender graças às ferramentas, aos milhões de ferramentas que existem, que a gente consegue aprender aos passos de formiga como lidar com todas essas situações do cotidiano para que essas situações não afetem tanto a gente desse jeito. E quando a gente aprende a lidar com tudo isso, a gente também consegue passar essa paz e essa calma e essa serenidade no lidar mesmo, no dia a dia, no cotidiano da nossa vida, e a gente consegue passar tudo isso também para as nossas crianças, né? Então é assim que a gente consegue curar as nossas famílias, a gente consegue elevar a vibração de tudo e de todos que estão ao nosso redor. É importante, então, a gente perceber e não deixar essas experiências tomar conta e controle da nossa vida. É a gente que tem o controle da nossa vida, identificando esses momentos e voltando ao nosso equilíbrio, né, com essas ferramentas que existem. Então, não deixar ser controlado por tudo isso que existe, né, no mundo. É bem interessante. Isso aí. Então, nós estamos o tempo todo nos comparando, né? E a gente esquece de um pequeno detalhe. A gente está esperando para um dia alcançar a felicidade, né? E a gente não se dá conta, em muitos casos, a gente vê a felicidade como sendo algo a conquistar, algo lá na frente, sabe? Alguma coisa assim que, nossa, tá aqui, consegui a minha felicidade, ela tá aqui. É sempre rotulando alguma coisa, né? Como a felicidade. Pra você ser feliz. Eu preciso eu preciso casar para ser feliz, eu preciso ter a minha casa para ser feliz. É sempre colocando algo lá na frente que você tem que alcançar para você ser feliz e completo, né? Percebam, não é assim que funciona no nosso dia a dia, nossa vida? Aí. A gente projeta a nossa felicidade em alguma coisa, ou em alguém, ou em alguma situação, que quando isso acontecer eu vou ser feliz. Mas aí aquilo acontece e a gente fala, caraca, cadê minha felicidade? Não, já sei, vou ser feliz quando tal coisa acontecer. E a gente muda o foco da felicidade. Enquanto isso, a gente não consegue viver a felicidade, né? Acontece que a gente esquece que a felicidade, na verdade, está no caminho. A gente consegue fazer com que o nosso dia seja feliz, né? Para que a gente viva mais dias felizes. E nesse meio tempo, pode ser que tenha algum dia que não vai ser tão legal, mas aí vai ter outro dia que eu consigo ser feliz e viver o meu dia de boa, e depois vou lutando para cada dia ser mais feliz e mais legal, com mais pessoas especiais perto de mim, né?
Então, essa questão da felicidade, ela fica em cima de coisas palpáveis e, na verdade, não são, né? Então, com essas técnicas que a gente consegue aprender, né, durante a nossa vida, a gente vai moldando para que todos os nossos dias tenham uma pitadinha de felicidade, se não uma pitadona de felicidade, tá? E aí, aquela questão da comparação e da felicidade que a gente está em busca, a gente fica buscando onde? Lá na vida das outras pessoas. Só que o problema é que a gente busca na vida das outras pessoas, naquela vida que elas estão mostrando onde? Nas redes sociais. E por um acaso, essa realidade de rede social é a realidade real? Alguém posta lá, tá chorando porque aconteceu algum fato ali durante o dia, a pessoa deita e se derrama em lágrimas. Alguém vai postar que tá se derramando em lágrimas? Tem uns doidos aí que eu já vi fazer isso, mas é mínimo. Mas vai postar uma foto lá no feed, que todo mundo quer organizar, deixar o feed bonitinho, vai postar uma foto triste, uma foto chorando? Não vai. E a gente se projeta muito nessa questão de felicidade, das coisas que eu quero para minha vida, a gente projeta muito em cima de influências, né? Então a gente vai pegar um artista, a gente vai pegar uma pessoa famosa, a gente vai pegar uma blogueira da nossa cidade e a gente começa a se comparar com essas pessoas e realmente essas pessoas acabam não mostrando a realidade real, né? Ela é o que a Chay falou, o dia que ela tá chorando, que ela tá com um problemão, ela não posta, ela acaba sumindo da rede social, no dia seguinte ela aparece, fala, desculpa aí galera, ontem tive um probleminha ali, mas estou aqui de volta, né? Então, alguns trechos ali são cortados. Então, a gente começa a se diminuir, a gente fala, poxa, mas aquela pessoa é tão perfeita, aquela pessoa tem um marido tão perfeito, tem uma vida tão perfeita, tem um emprego tão perfeito, nossa, ela é blogueira, ela consegue ganhar dinheiro como blogueira, e eu tenho que aqui, ralar das 7 da manhã até às 7 da noite para conseguir pagar o aluguel da minha casa. Então, a gente está o tempo todo se comparando, mas com coisas que não são reais. Então, sabe aquela realidade que acaba ficando inalcançável? Gente, vocês estão tentando empurrar uma pedra morro acima. É um negócio praticamente impossível de alcançar. Então, começa a ficar inviável. A gente começa a se cobrar demais. Entra nessa cobrança excessiva que não tem fim. E aí começa a vir infelicidade, depressão. Você começa a projetar coisas em cima de outras pessoas. Você começa a culpar pessoas que estão à sua volta, que às vezes estão fazendo o possível para te ajudar, para fazer coisas boas por você, e você tá lá comparando que a sua vida é uma merda, tá? Então isso daí é muito grave. E aí, o detalhe que a gente não se dá conta. Olha as imagens. A realidade versus aquilo que vai para a rede social. Olha a edição das fotos, né? O que é uma pose naquela primeira foto ali? O que é uma foto, uma posição de uma foto bem tirada? Né? A gente está vendo uma coisa que praticamente nem é a realidade. Às vezes você tem o mesmo corpo que você está vendo lá na internet, só que a foto que está lá, ela está só numa posição, num ângulo bem colocado. E a gente sabe disso, só que a gente não para pensar dessa forma como a gente está falando. Apesar da gente saber que existe um ângulo, que existe um isso, que existe uma edição, que existe um corte de uma foto, a gente também não para pensar nisso quando a gente começa a se punir, quando a gente começa a se cobrar, tá? Então, mais atenção nisso daí, porque isso também é uma situação que gera ansiedade, que gera infelicidade, que gera uma cobrança e traz toda aquela vibração negativa que a gente já falou. Certo? Certo. Então, aqui, esse slide está falando aí dessa cobrança, né? Então, a gente está cobrando cada vez ser melhor. A gente não se permite errar, como a gente já falou aqui. A gente tem cada vez mais pressa, a gente não consegue nem ouvir o que as crianças falam pra gente, o que eles querem falar, o que eles querem conversar, o que eles estão precisando. A gente não tem mais tempo para ouvir. A gente não tem mais tempo para conversar, né? A gente está o tempo inteiro julgando as outras pessoas. A gente está o tempo inteiro cobrando que as outras pessoas façam aquilo que a gente acha que é o certo. Né? O que a gente acha que vai trazer felicidade para aquela outra pessoa.
sendo que a gente não consegue saber nem o que traz a felicidade pra gente mesmo. Já pensou? Olha como é forte isso. Nós não sabemos nos perdoar quando alguma coisa sai diferente do planejado. Isso é uma coisa muito grave também, gente. A gente está o tempo inteiro exigindo que a gente seja perfeito, né? Que a gente não erre. E daí, quando a gente erra, a gente fica tão desiludido, a gente fica tão perdido no mundo. E aí é mais uma situação negativa ali que não deixa você olhar para as outras coisas positivas que estão acontecendo. Se você for olhar por um outro ângulo, essa parte do que você errou, quanta coisa você aprendeu em errar? Quanta coisa você consegue tirar de bom daquilo que você viveu? A gente não consegue olhar para a situação positiva de uma coisa ruim que aconteceu. Mas uma coisa ruim pode trazer muitas coisas positivas pra gente. Crescimento, enfim, aprendizados, coisas que a gente errou hoje, mas se a gente souber tirar o aprendizado daquela situação, eu não vou errar mais com isso amanhã. Então eu tenho que ficar feliz por ter passado por aquela situação, gente. Que bom, eu tenho que agradecer a Deus por ele ter colocado aquela pessoa que me ferrou, porque aquela situação me trouxe um aprendizado que às vezes dinheiro nenhum nesse mundo paga esse aprendizado. Essa situação ruim, esse aprendizado que eu tive, essa lição que eu tive hoje, ela vai me tirar de perrengues amanhã. Então, olha como isso é importante, olha como isso é interessante, tá? Realmente o ponto de vista que a gente dá para cada situação, beleza? E outra coisa, nós corremos contra o tempo em busca de algo que nem nós mesmos sabemos o que é. Então, repara uma coisa muito cotidiana. Olha a pressa que todo mundo tem no trânsito. E essa pressa, se você for perguntar para aquela pessoa que está andando a 80 por hora, 100 por hora numa rua dentro da cidade, se você for perguntar para ele, cara, você está com pressa para chegar onde? Nem ele sabe para onde ele está indo. Mas a pressa que ele tem de sair buzinando para todo mundo que está na frente dele, de sair fazendo manobras arriscadas que colocam a vida de outras pessoas em risco, sendo que nem ele mesmo sabe onde ele está indo. Ou ele chega no lugar onde ele estava, ele chega naquele lugar, ele vai sentar e ficar esperando alguma coisa. Ele vai ficar esperando ser atendido por alguém. Já parou para pensar por esse ângulo? Então a gente está cada vez mais ainda desse jeito, correndo contra o tempo. A gente está no trânsito atrasado para tudo. A gente passa... Ai, nossa, oi, tudo bem? Nossa, eu tô atrasada, desculpa. Nem oi pra ela eu falo. Nem olha, né, professor? Ou finge que não vê pra não falar mesmo, né? Então, isso está acontecendo cada vez mais e a gente precisa abrir o olho para tudo isso, tá? E nós nos decepcionamos por expectativas falidas. Então, a gente tá aí nessa situação de cobrança mesmo, as expectativas que a gente coloca lá em cima, sabe? Que eu quero o melhor marido, eu quero isso, eu quero aquilo, só que a gente quer o melhor marido, só que eu tenho o melhor marido, mas eu só olho para os defeitos dele, eu só reclamo dos defeitos dele. Como é que eu vou viver uma relação saudável dessa forma? Né? Então a gente quer o tempo todo que o outro faça coisas boas e positivas pra gente. Mas e cadê o nosso papel? Você quer que o seu marido faça o que o marido da sua amiga faz, mas o que de bom o seu marido faz que o da sua amiga não faz? Então olha para o que você tem, olha para as coisas boas que você tem ao seu redor. Olha as coisas boas que o seu filho te proporciona. É isso aí. Muda o seu olhar. A gente está falando de realmente observar aquilo que você tem. É a gente realmente observar dentro da sua vida. Porque a única realidade que você vai conseguir ver, que você realmente tem conhecimento de A a Z, é a sua própria vida. Então você sabe tudo o que está acontecendo nela. Se você está olhando para a sua vida sem comparar, né? Porque a gente não tem como comparar com a vida de uma outra pessoa que a gente não vive ali dentro, porque 90% das pessoas que têm problemas em relacionamento com os filhos, enfim, ela não vai sair falando para meio mundo dos problemas que ela tem, ela resolve dentro de casa. Aliás, o segredo de uma felicidade plena é essa, é você resolver o que você tem que resolver dentro de casa e você olhar somente para as coisas boas. Se alguma coisa ali não tá legal, você vai chamar o teu marido, você vai chamar a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, enfim, e vai conversar ali com eles francamente o que não está legal para você. Mas lembrando, gente, de não ficar cobrando que o outro faça aquilo que você espera que é legal para ele, sabe? É cada um realmente olhar para dentro de si.
realmente cuidar da sua própria vida, sabe? Olhar para dentro da sua casa. A sua família é você, o seu marido e os seus filhos. Então, é cuidar realmente disso aqui como uma pedrinha preciosa. Desconstruir também as expectativas, né? Que a gente projeta no outro, porque a gente projeta no outro coisas que a gente precisa que seja completas em nós, né? Então, a gente tem ali alguma ferida e a gente quer projetar no outro, mas não. Seja completo primeiro e olhe para as coisas boas, olha para as qualidades que o outro tem, e não fica esperando receber coisa do outro para se nutrir, né? Para se sentir feliz, amado, enfim. É isso aí. O mais importante, isso que a Chayenne está falando, gente, tudo aquilo que falta, né? Normalmente a gente consegue identificar o que falta e o que está errado em relação a essas projeções que a gente faz nas outras pessoas. Então, por exemplo, se hoje a pessoa que mais me tira do sério é a minha mãe, por exemplo. Então eu tenho que parar e olhar para isso, que na verdade o problema não está na minha mãe. Na verdade o problema está em mim. Se a minha mãe me incomoda demais com alguma atitude que ela tem, se a minha mãe me traz qualquer sentimento negativo, qualquer tipo de desequilíbrio, né? Seja, sei lá, eu fico irritada quando a minha mãe me cobra tal coisa, ou eu não fico contente do jeito que a minha mãe me trata comparado aos meus irmãos, por exemplo, né? Um exemplo aí. Qualquer coisa que me incomoda, principalmente nos relacionamentos, seja marido, mãe, pai, enfim, filhos, etc., são projeções que a gente faz e coisas que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Porque essas coisas de fora só nos incomodam porque nós temos coisas dentro de nós que estão ressoando e a gente precisa trabalhar essas coisas. Então, aí a importância dessas técnicas que a gente fala que existem, né? Porque através das técnicas a gente consegue identificar essas coisas e ir trabalhando essas coisas e trazer cada vez mais possibilidade de viver uma vida plena, feliz, completa. Estado de completude. É isso aí, exatamente. Então, é realmente o autoconhecimento, é a gente conseguir olhar para dentro de nós. Quando a gente consegue atingir um nível de consciência desse, gente, eu falo para vocês assim que 90% dos nossos problemas simplesmente evaporam. Assim. É lindo de ver, tá? E é possível, tá? Até eu quero compartilhar com vocês assim um pouco da minha história. Eu acho que não é todo mundo que me conhece, mas há em torno de uns 7 anos atrás, assim, eu era uma pessoa extremamente estressada. Eu vivia a minha vida baseada em conflitos. Então, eu tinha conflitos no trabalho, eu tinha conflitos com clientes, eu tinha conflito com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Eu praticamente não conseguia ter relacionamento com ninguém, porque qualquer tipo de relacionamento, qualquer bate-papo que eu ia ter, alguma faísca saía e era o tempo inteiro na base do bater de frente, era ferro e fogo. A gente tinha até medo de falar com ela. Tinha que falar alguma coisa que aconteceu ali, que ela precisava saber. Ai, meu Deus, mas meu Deus, como é que eu vou falar com a Kiara? Como que a gente vai conversar com a Kiara? Era mais ou menos assim mesmo. Exatamente. Então, assim, nem preciso falar como é que era meu relacionamento com o meu marido, que na época era meu namorado. Então, assim, tudo na minha vida era conflito. Então, assim, eu cheguei num ponto onde eu não conseguia mais ter contato, comunicação com ninguém, né? Eu comecei a ver que eu comecei a ficar isolada de tanto conflito que eu vivia com todo mundo. Eu comecei a me isolar e, obviamente, as pessoas começaram a me isolar. Porque não tinha como. Se as pessoas estivessem rindo em algum lugar e eu chegava, acabava até com o clima da galera, porque era realmente uma pessoa extremamente mal-humorada. E é óbvio que eu vi que alguma coisa estava errada. Eu comecei a perceber ali e eu falei, gente, não é possível que o mundo é isso. Eu mesma me perguntava. Eu cheguei em momentos assim de falar, caraca, será que... Pra que eu vivo, né? Pra que existe o mundo, né? Sei lá. Eu me fazia umas perguntas meio doidas, assim. E aí eu comecei a fazer uma terapia... Entrei numa terapeuta holística. Ela começou a me tratar com florais na época. E os florais começaram a me ajudar muito. E aí a minha família começou a ver transformações, assim, e as pessoas já não sabiam mais bem como é que era, né?
também, né? O reiki também, isso. A terapeuta, ela me tratava com florais de Bach e todas as sessões que a gente fazia, ela, no final, ela aplicava reiki também. E aí, esse conjunto de coisas foi me tirando aquela pressão, porque eu era uma panela de pressão. E tudo aquilo foi diminuindo a minha pressão. E foi acalmando, e foi decantando toda aquela energia densa. E eu comecei a viver uma vida nova, né? Eu comecei a ter possibilidades novas, eu comecei a ver um universo novo. E isso começou a me despertar. Eu falei, caraca, agora sim eu tô vendo que existe uma luz no fim do túnel. O mundo não era aquilo que eu tava vendo. Lembra da questão dos ângulos que a gente já comentou aqui? Então eu comecei a ver a vida por um novo ângulo. Foi aí que eu comecei a me aprofundar, obviamente, que se a terapia estava me fazendo tão bem, eu comecei a me aprofundar. Então eu fui e fiz o curso de Reiki para me formar em uma reikiana, fiz o nível 1, nível 2, nível 3 e mestrado. E aí eu comecei em busca de outras ferramentas e aí para mim aquilo virou um vício, porque eu realmente consegui me transformar. Quem me conhece hoje não faz a mínima ideia do que eu era, não consegue nem imaginar o que eu era, a energia densa que eu vivia, porque realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou contando essa história para que todo mundo possa ver essa luz no fim do túnel, que independente da realidade que você está passando, está nas suas mãos poder mudar isso. Você pode ser quem você quer ser. É isso aí. E a sua vida, ela tá nas suas mãos mesmo. As rédeas da sua vida estão nas suas mãos. A gente só é vítima quando a gente se coloca nesse papel de vítima. Mas uma vez que a gente tem consciência de que existem ferramentas, existem técnicas, existem formas da gente tomar as rédeas da nossa vida e a gente guiar esse cavalo para onde a gente quer que vá, né? Então a gente começa a escrever uma história diferente. E é lindo esse caminho. É lindo. É lindo. Lindo demais. Que você colhe, né? Os frutos que você colhe. Gente, é isso. A palestra era isso. E essas técnicas que a gente fala, essas situações que a gente fala que você pode mudar e tudo mais, o primeiro passo, que foi o primeiro passo que eu dei na minha vida, e o primeiro passo que a Chay deu na vida dela também, antes de qualquer outra coisa que a gente for procurar, foi o curso de Reiki. E o curso de Reiki ele é extremamente especial na nossa vida por conta disso. Porque foi a porta de entrada que a gente teve para essa nova vida, para essa nova visão de mundo. Foi a primeira coisa, assim, a primeira virada de chave que deu na nossa cabeça. Então, por toda essa gratidão que a gente tem, é por isso que a gente, hoje a gente ministra os cursos de Reiki. Tá? E o nível 1, para vocês entenderem, ele chama o despertar, né? O despertar. Porque não tem palavra que descreve melhor. Você desperta para uma vida que você não imagina que existe e uma vida leve, uma vida olhar para essas coisas boas, poder viver nesse despertar da consciência. Isso aí, muito lindo. E uma outra boa notícia que está aí no slide, a boa notícia é que o mundo agora pode estar nas suas mãos, né? Uma outra boa notícia é que a gente tem uma turma de Reiki nível 1 já acontecer no dia 20 de fevereiro, que é na semana que vem já. As inscrições estão abertas e elas vão encerrar na terça-feira. Então, essa é a segunda boa notícia aí da noite. E quem quiser vir com a gente vai ser extremamente bem-vindo. E realmente a abertura de um universo novo vai ser uma coisa. Você ter as ferramentas, né? Você ter as ferramentas na sua mão para aplicar na sua vida, porque a gente trouxe tudo isso para vocês, mas com ferramentas fica tudo mais fácil, né? Qual que é o horário? Dá para fazer aquela prática com eles? Dá, 10 horas, mais uns 10 minutinhos. Tem uma prática bem legal pra gente fazer, galera. Vocês já conseguem sentir um pouco dessa energia do Reiki. Vamos fazer então? Vamos lá, galera. Senta numa posição confortável aí que vocês puderem, encosta as costas, fica bem leve. Aproveita esse exercício que ele é mágico. É mágico, não tem igual. Vamos lá. Então, fechem os olhos. Façam 3 respirações profundas. Respira. Solta.
Agora, baseado em tanta energia negativa que a gente tem armazenado dentro da gente, que o nosso inconsciente fica o tempo inteiro ali mandando informações que a gente precisa, ser forte, que a gente precisa se afastar das pessoas que nos fazem mal. Imagina uma situação que você viveu e uma pessoa que você não consegue perdoar. Você tem uma mágoa muito grande guardada dentro de você. Primeira pessoa que vier para você, a gente vai fazer agora um exercício que se chama exercício do perdão. Então agora você vai imaginar essa pessoa de olhos fechados. Imagina que ela está na sua frente. E agora você vai falar tudo que você tem vontade para essa pessoa. Tudo que você guardou e não falou. Todo o mal que ela te fez. Tudo que você sofreu. Fala o que você quiser falar. Se quiser xingar, xinga. Mas fala tudo que tiver guardado dentro de você. Vai percebendo o alívio que isso vai trazendo para o seu corpo, para as suas células. Vai imaginando agora que uma bolha de luz vai ficando ao redor de vocês. Imagina você e essa pessoa dentro dessa bolha de luz. A cor que vier para você nessa bolha. Vai deixando a energia do amor incondicional tomar conta desse momento. E fala para essa pessoa que você perdoa ela. Ou peça o perdão dessa pessoa. Como que essa pessoa reage? Você consegue falar para que essa pessoa te perdoe ou consegue pedir perdão para essa pessoa? Se você sente que ainda não concluiu, fala tudo que está guardado. Se você não falou tudo que precisa, fale. Esse é o momento. Essa pessoa está sem julgamento para você, não existe julgamento. Então agora olha para ela novamente, peça perdão, peça seu perdão. Quando vocês estiverem prontos, faça 3 inspirações profundas e vai voltando aos poucos, abrindo os olhos. Todo mundo voltou? Carta de paisagem. Como vocês estão sentindo, gente? Como foi a experiência para vocês?
no início, não vem aquele peso, aquela carga, você fala, nossa, você não quer nem olhar para a pessoa na sua frente. Mas conforme você vai falando, você vai liberando tudo que você guarda dentro de você, isso é um veneno. Tudo que a gente guarda dentro da gente, a gente está se envenenando. Do que te serve essa raiva? Do que te serve guardar esse rancor dessa pessoa? Lembra que esse rancor, essa mágoa, qualquer coisa negativa que você possa estar sentindo, né, em relação a qualquer outra pessoa, lembra que essa questão de projeção, lembra de olhar para dentro de você em relação a essa cobrança que você tá da outra pessoa, o que que isso está ressoando dentro de você, o que que você precisa trabalhar dentro de você, né? Lembra que a gente não pode ficar cobrando do outro, né? A gente tem que fazer o que a gente pode fazer dentro da nossa vida, dentro do que a gente tem controle, né? Respeitar o espaço do outro, deixar de julgar, deixar de cobrar, né? Que quanto mais a gente consegue deixar de cobrar de nós mesmos, julgar nós mesmos e culpar nós mesmos de quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente também começa a ser um pouquinho mais maleável com as outras pessoas. Então, lembrar que essa questão de mágoa e tudo mais são expectativas nossas, né? Que a gente está colocando em cima de uma outra pessoa, coisas que a gente não tem controle. E muitas vezes elas nos servem para alguma coisa. Então, são questionamentos importantes que vocês podem se fazer. Nesse momento que você estiver com você, conecta, né, com o seu coração, com você mesmo, e se pergunta, por que que eu preciso guardar essa raiva? O que que ela me traz? Se eu guardar essa raiva, eu vou ter distância dessa pessoa e eu não vou sofrer mais. Então, traz os aprendizados, traz o porquê disso tudo. Quando você consegue trazer tudo isso e perceber a negatividade, você consegue sair disso e liberar o fluxo, liberar todos esses sentimentos que a gente guarda dentro da gente, que só tá fazendo mal pra gente. Não é você vai guardar rancor do outro e não vai perdoar o outro, você não tá fazendo mal para aquela pessoa, você tá fazendo mal para você. Então, é você perceber tudo isso. E se você não conseguiu terminar o exercício do perdão, é porque ainda tem algumas questões que você precisa perceber. Exatamente disso que eu tô falando, de trazer os aprendizados e tudo mais. Então, para ali, percebe o que que é e faz novamente o exercício. Aí tenho certeza que na próxima vez que você fizer, se você ainda não conseguiu liberar tudo isso que está dentro de você, você vai conseguir. Gente, é isso. Gratidão por todo mundo ter ficado com a gente aqui até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a palestra tenha servido para vocês conseguirem olhar com outros olhos para tudo que acontece ao nosso redor, para o nosso cotidiano, para toda essa tecnologia que está aí hoje, que está aí para o nosso bem, que está aí para ajudar a gente mesmo, para diminuir as distâncias, para conectar mais o nosso mundo todo. Mas que a gente saiba usar tudo isso de forma positiva, que a gente corra atrás de técnicas que tragam, né, para a gente todo esse conhecimento, esse autoconhecimento, para que a gente traga o nosso inconsciente também para o nosso lado. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fico feliz demais de ter todas essas pessoas aí com a gente até agora. E lembra das inscrições do Reiki, gente. Nós vamos ficar felizes demais de receber vocês no curso de Reiki. E é um presente gigantesco, tá? A gente vai disponibilizar o link de inscrição do curso no nosso Instagram e nós vamos mandar também para todo mundo por e-mail. Todo mundo que se inscreveu aí para a palestra vai receber por e-mail também e serão muito bem-vindos aí quem se interessar no curso. Um beijo enorme para vocês, boa noite, fiquem com Deus. Gratidão.